que são jogadores destaques nos times que atuam. Pedrinho, do América Mineiro, que o RB Bragantino já está interessado nele para 2023. Aí claramente tem planejamento. Mendonça, do Ceará, bom jogador. E Pedro Raul, do Goiás. Citei 3, poderia citar muito mais. Citei jogadores factíveis, né? Não vou falar do Pedro, do Flamengo. Não vou falar do Rony, do Palmeiras. Não vou falar do Calheri, do São Paulo. Tá certo? Tô falando de jogadores factíveis. Mendonça, do Ceará. Pedrinho, do América Mineiro. E Pedro Raul, do Goiás. Minha pergunta para você, Rato. Você acha que algum desses 3 jogadores estão na mira do Santos Futebol Clube? Será que esse planejamento engloba olhar os principais jogadores do nosso campeonato? Será que o Santos já está conversando com algum deles? Ou nós teremos mais uma vez que esperar a janela abrir para começar a conversar como foi esse ano? Marcão, realmente, na minha opinião, na minha visão, não acredito que o Andrés Rueda esteja conversando com esses jogadores, já esteja analisando esses jogadores hoje destaques do Campeonato Brasileiro. E a gente conversava, né, após a partida contra o Goiás, falando que o Pedro Raul dificilmente vai ficar no Goiás. Um jogador que hoje é muito importante no elenco do Goiás. O Goiás só está na posição que está muito por conta do Pedro Raul e também do trabalho que o Jair Ventura faz. Mas se não fosse o Pedro Raul lá na frente, hoje é o artilheiro do campeonato com 14 gols. Então, tem dado muitas vitórias para o Goiás. É um jogador que não vai ficar ao término do Campeonato Brasileiro. Então o Santos sim deveria estar já analisando esses atletas, né? Assim como o Pedrinho do América Mineiro. O Pedrinho, ele pertence ao Red Bull Bragantino e aí, inclusive, tem uma informação que surgiu hoje que o Lokomotiv de Moscou está interessado na compra do Pedrinho, ele que pertence ao Red Bull Bragantino, e o Mendonça, né? O Mendonça é um jogador que cabe muito no Santos, um jogador que o Santos poderia, assim, conseguir facilmente, né? Um jogador com grande destaque, tá sendo destaque agora, mas já teve grandes passagens pelo Corinthians, hoje está no Ceará, então é um jogador que o Santos conseguiria, sim, trazer para o elenco facilmente. Mas, na minha opinião, eu não acredito que o Andrés Rueda esteja ambicioso nisso, esteja nessa ambição e olhando os jogadores do Campeonato Brasileiro para trazer para o elenco em 2023. E perfeito. E olha, ponto importante aí, né? Quando o Rueda fala em grande investimento, qual que é o aporte? Quanto que ele vai investir? Eu fiz uma conta hoje no meu vídeo, vamos lá. O Santos terá que comprar Rodrigo Fernandes, $1,5 milhão, 8 milhões de reais. Anota aí, 8 milhões. O Santos vai comprar Zanocelo, 2 milhões de euros. Eu tô arredondando, tá? 10 milhões de reais. 18. O Santos terá que comprar o Soteldo, 4 milhões de dólares por cerca de 50% do Soteldo, 20 milhões. Já temos aí 38 milhões, arredondando, 40 milhões aí de investimento. O Santos em 2019, com o Sampaoli, investiu cerca de 90 milhões, perto de 100 milhões de reais para montar aquele time vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa Libertadores da América em 21. Tá certo? Vice-brasileiro em 2019 e vice da Libertadores em 21. Qual que é o investimento pesado que o presidente Andrés Rueda promete? Porque, veja, o Santos ano passado, o Santos na janela deste ano, na janela de março, o Santos investiu cerca de 1 milhão de dólares aproximadamente, e agora nesta janela investiu um pouco mais, né? 8 milhões de reais pelo jogador Carabarral, e também contratou o Natan aí, mas o Natan o Santos não pagou nada até agora. O Luan veio de graça e o Soteldo veio de graça. Ou seja, o que é pesado pro Rueda? É isso que é importante perguntar, né, Lucas Rato? Porque, veja, se você investe $1 milhão, pesado é o quê? 5 milhões de dólares? 25 milhões de reais? 25 milhões de reais pode ser realmente pagar o que o Santos tem que pagar pelo Soteldo, pelo Rodrigo Fernandes, pelo Zanocelo. E não se monta um time hoje no futebol brasileiro se você não investir cerca de 70, 80 milhões de reais. Não se compra hoje jogador por menos de... Jogador bom, né? Por menos de 2,5, 3 milhões de dólares e euros. Né? Isso aí são 15 milhões, 18 milhões de reais por um jogador. O Santos precisa de pelo menos 4 jogadores de alto nível. Ou o Santos vai continuar ficando no rebote, né?
Porque se for para ficar no rebote, só esperando oportunidade, aí, meu amigo, aí você vai trazer jogador em final de carreira, você vai trazer jogador encostado. Será que o Rueda tem esse entendimento de quanto que o Santos precisa para investir, para montar um time forte? E outro ponto, a distância está cada vez aumentando. Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Fluminense, tá subindo aí 2 times de SAF, Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo do Textor. Veja, eu já falei 8, 9 times. São Paulo que tá quebrado, mas não para de investir. Então, veja, Lucas Rato, a distância do Santos para os demais times só aumenta. E para você chegar próximo a isso, é preciso injetar muita grana, viu, Rato? Porque o Santos está muito atrás. Exato, e você só chega nas competições se você montar um elenco, né? Citar o exemplo do Atlético Paranaense, por exemplo, que fez um investimento esse ano, não estava bem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e conseguiu aí chegar na final, né? Trouxe aí o investimento, mudou o comando técnico, trouxe aí o Fernandinho, que estava no Atlético Paranaense em 2005, levou o Atlético Paranaense para a final, e agora leva o Atlético Paranaense novamente na sua volta para uma final de Libertadores. Então a gente está vendo esses clubes chegando com um investimento, então você precisa montar um elenco para você chegar numas quartas, chegar numa semi, você está sempre presente numa semifinal, numas quartas de final. O Atlético Paranaense era um clube que vivia na Série B, subia para a Série A, descia para a Série B, e depois de algum bom tempo conseguiu começar a investir dinheiro no Atlético, fazer com que tivesse um time competitivo, e começou depois de 2015 para cá sempre bater campeão, sempre chegar nas finais. Então, como você disse bem, Marcão, esses clubes que estão vindo da Série B, esses que já estão na Série A, Fluminense e Corinthians esse ano fizeram um investimento, hoje estão aí na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo nem se fala, o São Paulo, apesar dos trancos e barrancos, está numa semifinal de Copa do Brasil. Então é essa importância, né, de você investir num time, fazer um elenco forte para você pelo menos bater semifinal e final sempre, né, consecutivamente. Uma hora você vai bater campeão, não tem jeito, uma hora você vai chegar na final, de tanto você chegar, uma hora você vai ser campeão, que é os casos de Palmeiras e Atlético Paranaense. Perfeito, exatamente, Rato. Você não monta um time de cara para ser campeão, né? Você falou muito bem. O Atlético montou um time para o Sampaoli ser campeão, quem levou foi o Cuca. O Atlético Mineiro, né? O próprio Atlético Paranaense vem fazendo um trabalho de investimento há muito tempo. Veja, o Rueda namorou o Fernandinho, e quem levou foi o Atlético Paranaense. O Rueda ligou o ano passado pro Fernandinho, escutou que o Fernandinho queria ganhar 1,5 milhão de reais no Santos, o Rueda desistiu. Agora, quanto que vale uma Libertadores da América? Sabe quanto que o Atlético Paranaense já garantiu na Libertadores da América por ser, no mínimo, vice-campeão? 80 e poucos milhões de reais o Atlético Paranaense garantiu ontem. É hora de falar da UpEsportes.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil, e com cupom VARANDA5 para você, um bônus que concede R$5 no seu primeiro cadastro na plataforma. Para participar é muito fácil, é só clicar no link fixado nos comentários, no chat do Varanda, e claro, você ganha R$5 para realizar apostas esportivas. Tem Libertadores rolando, Flamengo e Vélez. Olha, tem jogos rolando no Brasil e no mundo. Não perca tempo, faça suas apostas, utilize o bônus Varanda 5 e garanta aquela renda extra que é sempre muito bem-vinda. Aposte com responsabilidade. E lembrando, sempre para maiores de 18 anos. UpEsportes.bet em parceria com Varanda Futebol Debate.